Graça e paz, meus irmãos. É muito bom poder estar falando novamente com os irmãos. Que Deus conceda a cada um dos irmãos um domingo abençoado, um domingo na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Durante esses dias eu estive pensando a respeito de várias mensagens, várias informações que nós temos recebido através da internet e de tantos outros meios de comunicação. Tenho escutado alguns pastores, algumas pessoas, e muitas falam das promessas que existem para o cristão. Então, pensando nesta questão, ou nas promessas para o cristão, uma pergunta veio à minha mente. A pergunta é a seguinte: o que é ser um cristão? Então resolvi tratar deste tema, esquecendo um pouco esta ideia que tanto tem sido comentada aí, que só se fala em um assunto hoje, nem preciso dizer qual é, para buscar com os irmãos um despertar na vida espiritual, para buscar com os irmãos uma reflexão a respeito desta questão, o que é ser um cristão. Eu observo que o fato de simplesmente alguém se dirigir a um templo evangélico não torna esta pessoa um cristão. Assim como dormir ou morar em uma garagem não torna a pessoa um carro, não faz da pessoa um carro. Muitos até mesmo levam a igreja como se fosse um encontro social, onde vai rever os amigos semanalmente, coloca-se o bate-papo em dia, marca-se encontros, outros aproveitam para uma paquera, uma descontração santa e por aí vai. Então, primeiro eu quero pensar no seguinte: o que não é ser um cristão? Primeiro, cristão não é qualquer pessoa que acredita em Deus ou se simpatiza com a vida daqueles que servem a Jesus. Cristão não é uma pessoa que lê a Bíblia e vai aos cultos dominicalmente. Cristão não são aquelas pessoas que decidem submeter-se ao batismo praticado pelos cristãos ou optam em dar 10% da sua renda para o sustento da obra do Senhor. Pessoas fazem adesão a uma igreja pelos mais diferentes motivos, por inúmeras razões. E muitas vezes, algumas dessas razões não são tão nobres assim que possam classificar aquela pessoa como um cristão. Não estou dizendo que estas coisas não sejam necessárias, que estas coisas não sejam boas. Estou apenas chamando os irmãos, a uma reflexão. Por quê? Porque há muita gente, há muitas pessoas dentro da igreja, mas que as suas vidas são caracterizadas por uma falta de compromisso com Deus, sua vida é caracterizada por uma falta de envolvimento com a obra de Deus. Não há mudança de comportamento, não há mudança de hábitos, não há mudança de caráter. Na verdade, parecem que nunca foram novas criaturas, como diz o apóstolo Paulo. Santidade, consagração, são termos estranhos nos tempos atuais. São termos estranhos para muitas pessoas. Então convido você, a partir de 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 1, a pensarmos nesta ideia. O que é ser um cristão? O apóstolo Paulo, no texto citado, diz assim: sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Bom, nós precisamos voltar um pouco e entendermos onde surgiu este termo, onde surgiu o termo cristão. Se nós formos lá no livro de Atos, no capítulo de número 11, verso 26, nós vamos encontrar ali a ideia de que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Então o termo surgiu a partir da análise feita por não crentes a respeito daqueles que pregavam Jesus e que viviam Jesus. Não foi um termo usado de maneira como um elogio, pelo contrário. A ideia que se tem é que foi um termo pejorativo, foi uma forma de zombar daquelas pessoas. Mas os discípulos, a história diz que eles permaneceram durante 1 ano na cidade de Antioquia e ali eles anunciavam a Jesus
e ali eles foram observados pelas pessoas daquela cidade. Eles viviam uma vida simples, amorosa, totalmente submissa a Deus. Era isso que os discípulos, os primeiros discípulos, cultivavam. E aquelas pessoas então começaram a olhar para eles e verem que eles tinham as mesmas características do Cristo que eles anunciavam. Eles eram semelhantes a Cristo. Então surge a ideia aí de cristão, né? O seguidor de Cristo, um pequeno Cristo. Então essa definição nos obriga a entender que cristão não são pessoas que fazem adesão a uma igreja local ou que se denomina cristã. Adesão a uma igreja é boa? É algo louvável? Sim, só que preciso ir além disso. Observemos o texto aqui de Atos 11:26, que foi o testemunho externo. Foi o testemunho das pessoas que observavam a igreja, que observavam aqueles primeiros discípulos, que os levou a chamá-lo de cristãos. Os apóstolos, eles não colocaram uma placa na frente de uma casa ou de um templo dizendo, olha, igreja cristã tal. Não, eles não fizeram isto. Mas eles testemunhavam do Evangelho, eles viviam o Evangelho e eles buscavam em tudo ser imitadores de Cristo. O estilo de vida deles era o mesmo estilo de vida do seu mestre. Ser cristão, então, é adotar o mesmo estilo de vida de Jesus. Ao pensar em cristianismo, devemos pensar em imitação de Cristo. Quase 2000 anos se passaram, mas as coisas não mudaram no que diz respeito às características que um cristão deve ter. Muitas coisas no nosso tempo são diferentes daquelas do tempo dos apóstolos. Isso é óbvio, faz parte do progresso da humanidade. Todavia, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que os princípios, que os valores, que os ensinamentos do Evangelho, que as verdades do Evangelho, elas continuam vivas e são elas que nós devemos seguir. São elas que devem dar o norte para a nossa vida. Hoje o nome cristão é banalizado. Hoje nós encontramos aí muito mais o termo evangélico, ou seja, alguém que se simpatiza com o Evangelho, alguém que de uma maneira muitas vezes teórica crê no Evangelho, mas não coloca isto em prática. Não é nenhum tipo de julgamento, apenas uma observação. Então, muitas vezes, cristão evangélico é usado simplesmente para diferenciar aqueles que não frequentam uma igreja denominada evangélica para aqueles que não frequentam uma igreja desse tipo. Daí as virtudes cristãs, elas acabam sendo deixadas de lado. Mas, olhando para a palavra de Deus, nós vamos encontrar em outros textos algumas orientações muito claras, algumas orientações muito precisas a respeito desta temática. O apóstolo João, ele oferece uma definição significativa. Está lá no texto de João, 1 João capítulo 2, versos 3 até o verso 6. Se você quiser depois conferir na sua Bíblia, fica à vontade em fazê-lo. João vai dizer assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. E de que maneira Jesus andou? Atos capítulo 10, verso 38, diz que Jesus, ungido pelo Espírito Santo, ele andou por este mundo fazendo o bem. Então João especifica de uma forma muito clara aqui. João vai dizer, olha, não basta apenas a confissão labial, a confissão de uma pessoa apenas com os lábios, com a boca.
é preciso guardar as palavras de Deus. Guardar quer dizer obedecer as palavras de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor e imitá-lo no seu modo de viver. Então a ideia aqui é o que nós defendemos como batista, que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Nós cremos na palavra, por isso nós praticamos a palavra. Nós cremos na palavra, por isso nós vivemos a palavra. E viver a palavra é amar a Deus acima de todas as coisas. Viver a palavra é amar ao próximo como a nós mesmos. Viver a palavra é transmitir este amor que nós temos por Deus às pessoas que estão à nossa volta, através do cuidado, através do respeito, através do perdão, através de um tratamento digno para a outra pessoa. Então, imitar a Jesus é a marca distintiva do cristão. Se alguém não o faz, é preciso então rever quais são os conceitos, as verdades que a sua fé está alicerçada. O verdadeiro cristão, ele procura fugir do pecado para não entristecer o Espírito Santo de Deus que nele habita. O verdadeiro cristão, ele vive as virtudes de Cristo no seu dia a dia e faz por ser de fato habitado pelo Espírito Santo. Habitado pelo Espírito Santo, que lhe dá agora uma dinâmica diferente de vida, um estilo diferente de vida. Observemos o seguinte, meus irmãos, que Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando eu uso o termo homem, eu uso em termos genéricos, ou seja, falando tanto do homem como da mulher, uma referência à raça humana. Mas o pecado, ele entrou no mundo, o pecado, ele maculou a imagem de Deus, mas agora, através de Jesus Cristo, nos foi dado o Espírito Santo para que, através da ação do Espírito Santo na nossa vida, cada crente, cada um que crê em Deus, seja transformado novamente à sua imagem. O apóstolo Paulo, ele vai escrever em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 18, ele diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Em outras palavras, Deus quer que cada um dos seus filhos, cada uma das suas filhas, cada um que professa o nome de Jesus, tenha traços de caráter igual ao de Jesus. Além do texto básico que nós citamos aqui, de 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 1, nós vamos encontrar no Novo Testamento várias outras citações que mostram o empenho dos apóstolos, o empenho dos pastores, da liderança do primeiro século em manter aqueles crentes, em manter vivo na consciência dos cristãos a ideia de que eles precisavam ser imitadores de Cristo. Eu vou ler alguns trechos, alguns textos, algumas passagens bíblicas aqui para os irmãos. Olha só, 1 Coríntios 4,16 diz assim: rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Filipenses 3,17: irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. 1 Tessalonicenses 1,6, a parte A: e vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. 1 Tessalonicenses 2,14: pois vós, irmãos, vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Hebreus 6,12: para que
para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, olhando para estes textos bíblicos, para estas palavras, nós vamos entender que a finalidade do Evangelho, ou um dos objetivos do Evangelho, existem vários objetivos, mas um dos objetivos do Evangelho e o desejo do próprio Deus, do nosso Pai Celestial, é que nós nos tornemos conforme a imagem do seu Filho. Isso vai ser encontrado lá em Romanos, capítulo 8, verso 29. Este é o desejo de Deus, que cada dia nós sejamos mais parecidos com Cristo. O apóstolo Pedro vai nos dizer que isto é possível, porque nós passamos a ser coparticipantes, co-herdeiros ou participantes da natureza divina. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Ou seja, os verdadeiros cristãos, eles são capacitados a imitar o seu mestre no seu caráter, na sua natureza, na sua maneira de viver, porque eles são participantes da natureza divina. Ou seja, assim como um filho recebe dos pais uma carga genética ou o DNA, como filhos de Deus, nós recebemos da parte do Pai o privilégio, a bênção de sermos participantes da natureza divina. Que é isto? Volto a dizer algo que falei há pouco, é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Esse DNA, então, divino, faz do crente um filho de Deus, e as suas ações é que vão atestar este fato, que vão atestar que ele é um filho de Deus. Esses recursos permitem que o crente, então, reproduza pelo poder do Espírito Santo as características da pessoa do Senhor Jesus. No capítulo 3 da carta de João, João faz uma diferenciação ali entre aqueles que possuem este DNA e aqueles que não possuem. Os que possuem são capacitados a viverem de acordo com a vontade de Deus. Os que não possuem este DNA divino são incapazes de produzir as obras que agradam a Deus. Então, ser cristão é ter uma vida literalmente transformada por Cristo. A personalidade moldada pelo Espírito Santo, onde se busca o cumprimento dos seus mandamentos em todo modo de viver, onde se deseja de todo o coração ter o caráter de Cristo. É aprender também a autoexaminar-se e não ao outro. É ter atitude e coragem para reconhecer as próprias fraquezas e os pontos negativos que se tem, que resultam de um comportamento muitas vezes distorcido do verdadeiro Evangelho. É ter a disposição de buscar a Deus e deixar-se moldar pelo Senhor. Romanos capítulo 12, verso 2 diz isto. Diz que nós devemos nos deixar moldar pelo Senhor. Então, precisamos ter vida pautada pelo Evangelho genuíno do Senhor Jesus. Os traços do caráter de Deus nos seus filhos, eles irão aparecendo de maneira gradual, mas sempre crescente, e vai ser sintetizado pelo apóstolo Paulo lá no texto de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, quando o apóstolo Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então o verdadeiro cristão, ele vai produzir, ou vai ser produzido na vida dele, o fruto do Espírito Santo, pela sua consagração a Deus, pela sua busca ao Senhor,
e pela ação poderosa do Espírito dentro do seu coração. Mas o que importa, meus irmãos e irmãs, é que sejamos fiéis e obedientes àquele que morreu por nós e que para sempre é Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Que possamos, portanto, aguardar fielmente a sua volta, para que Ele nos ache neste mundo imaculados, irrepreensíveis. Quero finalizar esta reflexão com três perguntas que servem para uma reflexão pessoal. Primeira pergunta é: você é um imitador de Cristo? Segunda pergunta: os não crentes podem, pela sua maneira de viver, pelo seu testemunho, pelas tuas palavras, chamá-lo de cristão, de um pequeno Cristo, de alguém que imita Cristo? E a última pergunta, a terceira pergunta é: resuma em uma frase o que é para você ser um imitador de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações e que possamos ser encontrados irrepreensíveis, em paz, no dia da volta de nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Quero orar com os irmãos neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela tua bondade na nossa vida, te agradecer, ó Deus, porque Cristo Jesus veio a este mundo, Ele nos deixou o exemplo, Ele nos deixou, ó Deus, pegadas firmes, pegadas bem marcadas para que nós pudéssemos trilhar os seus caminhos. Pai amado, em nome de Jesus, torna-nos, ó Deus, imitadores de Cristo. Que o nosso caráter reflita o caráter de Jesus. Que as nossas atitudes sejam semelhantes às atitudes de Jesus. Que as nossas palavras sejam abençoadoras como as palavras de Jesus. Que o nosso modo de viver possa impactar as outras pessoas, possa influenciar as outras pessoas, para que elas também, ó Deus, tenham o desejo de ter Cristo Jesus como Salvador das suas vidas. Que a nossa vida, Deus amado, neste mundo, seja como uma luz, como um farol, que guia aqueles que estão cegos e perdidos para a verdadeira luz, para a luz do mundo, que é Cristo Jesus. Abençoa, Pai amado, este dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.